Vamos todos juntos participar, fazendo a leitura da palavra de Deus, como diz lá no Salmo 42. Bem, o Salmo 42 começa assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com ele à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor e com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Esse é um salmo muito conhecido, um salmo que Davi ele compôs num período difícil da sua vida, num período em que ele teve que fazer uma escolha difícil. Às vezes na vida nós temos que fazer algumas escolhas difíceis. A Bíblia vai dizer que nesse período quem havia se levantado contra ele era o seu filho Absalão, havia levantado uma revolta. Davi então preferiu fazer aquilo que ele sempre fez, né? A alma dele estava angustiada, a alma dele estava abatida, e todas as vezes que ele se lembrava do seu Criador, daquele que fez daquele pequeno moço um grande rei, daquele que nos momentos mais difíceis, quando Davi entendia isso, Davi era um grande rei. Nós, como seres humanos, quando entendemos que quando buscamos a melhor parte, que é a comunhão, que é a intimidade, e quando nós andamos com Deus, nós vamos viver muitas coisas boas. Quando nós, em algum momento da nossa vida, colocamos essa prática de lado, ou por algum momento achamos que podemos fazer as coisas sozinhos, às vezes nós começamos a ter algumas decepções. Davi teve muitas. Não podemos nos esquecer que ele foi um homem segundo o coração de Deus, que também cometeu erros e pecados como qualquer um de nós, até considerado pecados graves na Bíblia, pecados capitais que poderia ter trazido sobre ele pena capital de morte. Mas a Bíblia fala de um homem também que tinha uma disposição em adorar a Deus. A disposição em adorar a Deus é você tirar forças da onde às vezes você não encontra, mas poucos conseguem compreender esse mistério. É na nossa fraqueza, é quando a gente parece que não vai conseguir, é que a gente consegue encontrar em Deus aquela força que vem lá de dentro, quando nós derramamos a nossa alma, quando nós falamos com o Senhor de todo o nosso coração, Ele se volta para nós. E sempre foi assim com Davi. Todas as vezes, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele sabia reconhecer, ele sabia buscar o Deus que ele ouvia, o Deus que era misericordioso e bondoso para com a sua vida. Então eu quero começar esse salmo orando, meu irmão, orando, pedindo a Deus para que nos abençoe. Eu sei que algumas pessoas se encontram, meu irmão, vivendo em dificuldade, estão se sentindo abatidas dentro de si, estão passando por momentos difíceis. Então esse é o momento, meu irmão, de você se despir. Ele olha para aquele cervo, ele vê aquele cervo caminhar perdido no deserto e ele faz uma analogia com a sua própria vida. E a pergunta que eu te faço é: como é que você está? E diante de tudo isso que tem acontecido, como está a sua alma? Como está o seu interior? Muitas das vezes recebemos notícias, palavras que às vezes tentam nos abater, mas nós temos que recobrar o ânimo, nós temos que sacudir a poeira, nós temos que pegar a palavra que temos de fé, que Deus colocou dentro de nós, e lançarmos diante dele em oração, pedindo: Senhor, renova a minha alma, tira o cansaço, tira a fadiga, levanta-me, porque abatida estava a alma daquele homem, mas por um momento, porque todo aquele que conhece Deus sabe que tudo é momento, é fase, o abatimento vem, mas não permanece, porque a palavra de Deus ela vem e nos coloca de pé. Então nesse momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Vou aproveitar aqui a presença da pastora Luciana, que está comigo aqui hoje, um grande privilégio de poder ter a pastora e a minha esposa também comigo aqui, né, participando dessa live. Então, já vou chamá-la aqui, o microfone está ali na ponta.
Aqueles lá, do lado ali do álcool, isso. Cada um com o seu, isso. É só você abrir ele aí. Vamos orar nesse momento, eu te convido. Venha orar agora com a pastora Luciana, que vai nos elevar a Deus nesse momento. Pai do Senhor, meus irmãos, que saudade. Vamos falar com o Papai do Céu, aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, nós rendemos graças ao teu nome. Ó Deus, porque sabemos em quem temos crido, em quem temos colocado a nossa confiança. E por isso, ó Deus, exaltado seja o teu nome nessa hora. Porque nós, Deus, em nome de Jesus, temos andado contigo, Senhor. Não temos nos apartado de ti. Não importa o que o homem fale, ó Deus, o que passe na televisão, o que escutamos por aí. O que importa é o Senhor, porque a última palavra é tua. E nós não abrimos mão da tua palavra. Nós não abrimos mão da tua presença. Nós não abrimos mão, Senhor, da tua companhia. Nós não abrimos mão da tua direção. E é nesse espírito que te pedimos, ó Deus, vem e toma o primeiro lugar deste culto. Ah, Senhor, nós não merecemos nada. Vem, Deus, e vem perdoando os nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, tu sabe, ó Deus, tu conhece a multidão dos nossos pecados. Então nós te pedimos misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. E te pedimos em nome de Jesus, recebe a nossa adoração nessa noite, Deus. Ah, Senhor, nós estamos podendo ver, Deus, que não adianta ter influência, não adianta ter dinheiro, ser rico, ter posses, ó Deus, porque, Senhor, quando o Senhor quer, o Senhor abate, o Senhor exalta, o Senhor faz acontecer, o Senhor faz todas as coisas como tu queres. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te clamo, ó Deus, para que o teu povo e o povo que ainda não te conhece se incline diante de ti, ó Deus, e clame por misericórdia, Pai, porque nós precisamos da tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos da tua mão abençoadora. E nós te pedimos, ó Deus, desde já, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão precisando, Deus, de uma ajuda, por aqueles que já estão passando necessidade, por aqueles que estão num leito de hospital, por aqueles que já perderam alguém e estão de luto. Meu Deus, visita, Deus, todos os lares, ó Deus, aqui, Deus, representados nessa live. Cada irmão, cada pessoa que adentrou, Deus, que abriu, ó Deus, a tela desse celular e está nos acompanhando. Seja abençoada, você e tua família. Receba a bênção do Senhor. Não duvide. Ah, Senhor, nós sabemos que em ti nós podemos todas as coisas. Em ti nós somos mais do que vencedores. Então, Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o nosso coração que é todo teu. Senhor, não olhe nossos pecados. Oh Deus, olha a nossa fé e fortaleça-nos a cada dia, para que nós nunca venhamos a duvidar de quem tu és e de quão grande é o teu poder. Tu és aquele que diz ao mar, até aqui, e ele não vai adiante. O homem precisa crer que o Senhor está no controle de tudo. E por isso nós nos reunimos aqui, porque sabemos, ó Deus, que tu és o Deus que não falha e não falhará. Receba o nosso culto em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Feche os teus olhos aonde você está. O Deus de perto está aí, é o Deus de longe. É o Deus, meu irmão, que ouve as nossas orações. Nós somos uma igreja só, a Igreja Universal, a Igreja do Senhor. Aonde nós nos pusemos a orar, Ele está pronto a ouvir. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. E os seus olhos, meu irmão, eles estão abertos. Eles estão atentos à oração que nós vamos fazer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tens feito. Tu és um Deus de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de um Deus que é compassivo. Ó Pai, é benigno, é tardio no irar-se, como diz o salmista. Ó Pai, nós queremos orar por essas pessoas, Senhor, que precisam do Teu socorro, que precisam do Teu auxílio, que precisam da Tua cura, que precisam ser visitadas neste momento, pessoas que estão, ó Pai, num leito, numa UTI, pessoas que estão internadas em situação grave, meu Deus. Oramos a Ti para que o Senhor as visite nesse momento, oramos a Ti para que o Senhor repreenda o espírito da morte.
Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que o nosso Estado, Senhor, ele já vinha com problemas e deficiências na sua estrutura, ó Pai, de hospitais, Senhor, mas nós clamamos ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tem poder, Senhor, para fazer com que não haja colapso no Rio de Janeiro, na saúde, para que consigam, ó Pai, aguentar o tranco que está vindo agora, Pai, sobre muitas pessoas, Senhor. Oramos a Ti pedindo misericórdia, oramos a Ti, Senhor, pedindo para que a Tua mão visite este povo neste momento, Senhor. Oramos a Ti misericórdia, Senhor. Oramos a Ti a cura, Senhor, a restituição, a restauração. Oramos a Ti, Pai, para que o Senhor venha visitar o Teu povo, Senhor. Visita agora, visita aqueles que estão, Gelson, Senhor, visita neste momento, ele está internado. Visita, Senhor, a família, visita Jaqueline, as suas filhas, visita agora, Senhor, visita todos que colocaram os nomes aqui, o Márcio, ó Pai, a Karina, o Átila, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a Rayane Moura e te peço, Senhor, que o Senhor venha com a tua mão de cura sobre esses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a voz do pastor está um pouco cansada. A gente tem feito bastante coisas, terça, quarta, quinta, domingo, e aqui ficar 2 horas aqui cansa, mas o Senhor tem nos dado graça e nós vamos fazer agora uso da palavra. Abra comigo sua Bíblia, lá no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. É uma história que se assemelha muito com o nosso dia a dia, porque você tem 2 momentos da vida de Jonas. Você tem um primeiro momento da resistência, do homem que tinha os seus conceitos próprios acerca daquilo que ele achava correto fazer e aquilo que Deus, na verdade, gostaria que ele fizesse. O ser humano é assim, né? O ser humano é movido por muitos sentimentos, e às vezes identificar e saber qual é o adequado àquilo que Deus quer fazer leva um tempo, né? Quando você foi chamado, você não aprendeu tudo da noite para o dia, né? Nem do dia para a noite. Você foi sendo esmerido, foi aprendendo como a vontade de Deus ela é, e apesar das dificuldades e apesar dos problemas que temos na vida, a vontade de Deus vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, tem para mais de 20 anos, ouvindo um testemunho, e aquilo me chamou muita atenção. Eu ouvi o cara começando a ler essa palavra: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A filha dele havia acabado de morrer. O testemunho que aquele homem deu ali foi algo para poucos. O testemunho que eu ouvi naquele dia, ele me impactou tanto que eu me lembro dele até hoje, pela profundidade do que aquele homem contou, do que acontecera na sua vida sobre a vontade de Deus. E eu quero falar nessa noite sobre isso, porque no capítulo 1 e no capítulo 2 você tem a história do Jonas teimoso, do Jonas que não quer fazer a vontade de Deus. No capítulo 3 tem ele remoendo, no capítulo 4 Jonas meio depressivo, ainda resistente, ainda depois de tudo que acontecera, de ter ido para o ventre da baleia, Jonas ainda resistente àquilo que Deus fazia. Deus vai lhe dar uma lição para que ele pudesse aprender. Mas nós precisamos entender essa história. Essa história se assemelha muito com aquilo que nós estamos vivendo. Jonas capítulo 1, o versículo 1 e 2 somente. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Bem, vamos entender quem Jonas era primeiro, né? Jonas era um profeta que profetizou num período em que houve um período de prosperidade, e ele vai profetizar contra Jeroboão. Deus vai agora tirá-lo da sua pátria e vai enviá-lo a uma pátria vizinha, inimiga, a um povo que já tinha uma inimizade contra o povo de Deus de muito tempo.
Esse povo lá na frente vai levar o reino do norte ao cativeiro, e nós conhecemos bem a história de como Jonas, ele num primeiro momento resiste. Resiste por quê? Nós lemos aqui que havia um povo naquela cidade de Nínive que estava totalmente corrompido. Aquela cidade estava totalmente entregue ao pecado. E o que você vai ver ali? Aqueles homens, historicamente, eles eram salteadores, ladrões, e muitas das vezes eles se acometiam, muitas das vezes eles faziam cercos, muitas das vezes quando capturavam um judeu, naquela época um hebreu, ele vinha e cometia atrocidades, como tortura, como decapitações. Então você imagina que não era um povo amigável. E quando Deus fala para Jonas, eu vou mandar você ir à cidade de Nínive, dentro da Síria, e lá há pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, são ímpios. O grande problema é que Jonas, ele quis questionar a Deus o porquê. Porque a salvação não começou pelos judeus para que morresse nele. A salvação que veio para a tua vida não morre em você. Você a obtém, você a experimenta, mas você é um portador da salvação. O bispo Samuel dizia que a igreja é uma agência de salvação, onde nós levamos essas boas novas de salvação. Então eu aprendo aqui nesse primeiro momento que Jonas, ele estava resistente, por quê? Porque ele tinha os conceitos dele. Quando o ser humano ele cresce um pouco, ele aprende um pouco, quando ele cria uma cultura, quando ele começa a ter experiências na vida, o homem começa de alguma maneira a achar que conhece algumas coisas. E é do ser humano, né? A gente vai crescendo, parece que quanto menos a gente sabe, quanto mais inocente a gente parece que a gente fica mais sensível, parece que a gente fica mais voltado para as coisas de Deus. Me parece que quando nós adquirimos conhecimento, que aprendemos, que crescemos, parece que a gente se torna um pouquinho senhor da nossa vida e da nossa razão. Naquele momento, Jonas, ele resiste. Por quê? Porque Deus fala para ele, eu quero que você vá lá e pregue para aquela cidade subvertida. Eu quero que você anuncie o evangelho. Eu quero que você mostre a palavra. Por quê? Porque Deus já estava antevendo, porque Naum depois viria com uma mensagem que traria destruição àquele povo. Por quê? Porque Deus primeiro deu a oportunidade. Depois que aquele povo não se conserta, Naum vem como profeta que vai sacramentar a queda daquele povo. Mas Deus vai dar sempre a oportunidade. Meu irmão, ninguém vai sair dessa vida dizendo, eu não tive oportunidade, não ouvi. Tanto o judeu como o gentil, na época que Paulo faz o balanço e coloca ambos num tribunal humano, meu irmão, todos são iguais diante de Deus, todos vão receber a oportunidade para compreender a verdade e a salvação. Por quê? Porque até na lei da consciência, quando Paulo vai falar, está impresso o conhecimento de que existe um Criador. Na consciência existem vários elementos que testificam de Deus, e Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Porém, Jonas, ele prefere sair dali. Jonas tinha um ministério, vamos dizer assim, de um missionário, um evangelista, um pastor missionário, um evangelista, um profeta, um profeta que é enviado para pregar a multidões. E aquele homem, ele vai e Deus manda ele com uma missão, vai para onde eu vou te mandar. A situação daquele povo é que não havia lei naquele lugar, aquele povo estava vivendo sem lei. O povo precisava ouvir a palavra de arrependimento, porque o texto vai dizer que a malícia subiu a Deus. Todas as vezes que Deus olha para cá, olha para o homem, em que a maldade e a malícia se eleva muito, você vai ver isso nos dias de Noé, você vai ver isso também nos dias de Ló, e você vai ver sempre quando Deus se sentia desagradado da maldade do homem, Deus visitava a terra. E meu irmão, não pense você que Deus ainda não visita não, Deus visita de várias formas. Deus ainda continua visitando. Deus ainda continua tendo controle, sendo que Deus, meu irmão, ele deixou uma palavra descrita e deixou uma palavra para que ela se encaminhasse de fazer as coisas dentro do seu tempo, na sua ordem cronológica, para que Deus não interferisse. Vejamos, Deus cria tudo, mas Deus dá ao homem a capacidade de gerir.
Porque Deus o criou como a sua imagem e semelhança. Se fosse para o homem não ter autonomia, Deus não o criava como ele próprio e não daria soberania de escolhas, de decisões e de poder gerir tudo isso. Deus criou o mundo para o homem gerir. Mas o homem pecou, transgrediu, passou de alguma maneira esse domínio, porque o diabo, quando tenta Jesus, ele mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso te darei porque a mim foi dado. O homem transfere isso. O diabo tenta Jesus com aquilo que era mais atrativo, que era o que? Os reinos, o poder, a glória terrena. Mas Jesus, ele veio com uma finalidade, ele sabia para o que veio. Meu irmão, e não é diferente conosco. Nós precisamos saber quem nós somos, o que estamos fazendo na presença dele. Jonas é aquele tipo de pessoa que ainda não compreendeu bem a vontade de Deus. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que levam anos para compreender a vontade de Deus. Tem pessoas que dão cabeçadas, tem pessoas que demoram a compreender, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que passam por situações em que uns vão passar de uma maneira diferente, mas outros vão passar de maneiras mais intensas. Por quê? Porque, meu irmão, se compatibilizar, não estar em consonância com a vontade de Deus, só vai trazer males para o homem. Porque o homem que conhece a palavra e quer andar na sua vontade, há uma desarmonia. Se eu conheço a palavra, eu tenho que andar em harmonia com ela. Porque se eu não andar em harmonia com a palavra, o próprio Deus vai permitir que eu aja da maneira que eu quiser. Sabe por quê? Porque se você não quiser andar com ele, vai chegar uma hora que ele também, meu irmão, não vai querer que você ande na presença dele de maneira forçada, não. Mas Deus vai tratar. Deus ainda vai estender a mão dele de misericórdia para tentar trabalhar a vida do homem. E foi isso que Deus fez com Jonas. O que eu aprendo aqui, trazendo agora esse fechamento dessa introdução? Jonas, ele foi enviado a pregar uma cidade que estava em pecados, vivendo sem lei, um povo que não sabia discernir a mão direita da esquerda, indo para um caminho de perdição, e Deus, num último instante para trazer arrependimento, fala: Jonas, vai, prega a cidade de Nínive e diz para ela se arrepender. Jonas, num primeiro momento, ele vai, mas ele vai pelo caminho e vai pelo modo errado. E aí que eu quero entrar com você. Primeira coisa que eu quero que você, meu irmão, esteja aqui prestando atenção comigo. Eu quero avaliar alguns pontos negativos que levaram Jonas a estar dentro de um problema. Sabe o que isso acontece, meu irmão? Muitas das vezes nós nos colocamos nesse problema. Muitas das vezes são as nossas atitudes que nos colocam em situações adversas. Você acha que Deus queria que Jonas parasse dentro do ventre da baleia? É claro que não. O nosso Deus, ele trabalha de maneira correta. Mas quem, com a sua teimosia, quem que na sua resistência humana foi levado para lá? O próprio Jonas, com as suas próprias pernas, que comprou uma passagem, que foi para um caminho oposto. Quem fez as escolhas foi Jonas, não foi Deus. E aí você vai falar assim: mas por que Deus não interviu? Porque Deus não nos manipula, não somos marionetes, não somos robôs nas mãos de Deus. Deus vai dar sempre você o direito da escolha. Se a tua escolha for boa, meu irmão, você vai encurtar o caminho, a estrada. O caminho de 40 dias para aquele povo no deserto durou 40 anos. Vai depender da tua escolha. Pode durar 40 dias como pode durar 40 anos. Vai depender daquilo que você quer, daquilo que você está entendendo. Não adianta você achar que o que Deus quer fazer tem que ser aquilo que você acha que tem que ser feito. Muitas das vezes nós nos embatemos com Deus porque nós achamos que assim é melhor. Mas às vezes Deus quer fazer de outra maneira, que às vezes você vai dizer assim: não, mas dentro de uma lógica, o melhor é isso. Bem, dentro da nossa lógica, porque na lógica de Deus o melhor vai ser sempre aquilo que Deus vislumbra como bom para a nossa vida. Não adianta você tentar convencer a Deus que uma coisa vai ser boa se Deus sabe o fim das coisas. Nós somos limitados, não sabemos aonde aquilo vai nos levar, mas Deus sabe aonde todas as coisas, aonde todas as nossas atitudes, aonde aquilo que fazemos vai terminar. Então, meu irmão, aprenda a obedecer a Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer te leva a um caminho mais curto. Obedecer à vontade de Deus, meu irmão, encurta etapas na sua vida. Obedecer te faz chegar mais rápido. Tem gente, meu irmão, que chega no evangelho ontem e daqui a um pouco ele já está lá. Sabe por quê? Porque ele pegou um caminho mais rápido da obediência.
Tem gente que fica penando, porque ainda não compreendeu que o caminho bom é aquele ali. É aquele que eu sigo, é aquele que eu trilho, ainda que eu não compreenda. Meu irmão, muitas coisas na caminhada eu olhava para um lado e para o outro, não compreendia. Sinceramente, eu falava, meu Deus, por quê? Meu Deus, ainda não estou vendo nada, meu Deus, mas eu abaixava a minha cabeça e dizia, bem, eu sei de uma coisa, que lá no final as coisas vão dar certo. Eu não estou vendo, não estou conseguindo vislumbrar nada como homem, mas eu sabia que Deus estava no controle. Eu sabia que Deus cuidava de mim. Por quê? Porque Deus dá prova que cuida da gente. Não é porque nós estamos vivendo em problemas que Deus não se apresenta para nós no problema, mostrando que está conosco, independente dos problemas. Os problemas, às vezes, se apresentam a nós porque Deus quer nos amadurecer. A aprovação não mata ninguém. A aprovação, meu irmão, é para nos lapidar, é para nos trabalhar, é para nos fazer entender melhor a vontade de Deus. Temos que diferenciar. Tentação não vem de Deus, tentação vem do diabo. Tentação é tudo aquilo que te leva a fazer coisas erradas. Isso não é de Deus. Tudo que te leva a caminho errado não é de Deus. Deus não te leva por caminhos errados. Não escreverá a sua história por linhas tortas, escreverá por linhas certas. Deus, meu irmão, tem a sua maneira de agir. Então, muitas das vezes, nós ficamos confusos. Não sabemos o que é a vontade de Deus, não sabemos o que é aprovação, não sabemos o que é tentação, não sabemos o que é aflição do cotidiano, não sabemos, às vezes, que por um ato errado, às vezes estamos sofrendo algumas coisas. Algumas pessoas até castigam. A Bíblia fala que lá no livro de Jó, bem-aventurado é aquele que o Senhor corrige, é aquele que o Senhor leva na vara. Por quê? Porque Deus sabe como nos corrigir. É melhor você ter um pai que saiba te corrigir, te ensinar o caminho certo, do que você seguir alguém, meu irmão, que lá na frente vai arrebentar a tua vida. Tem um ditado que eu sempre ouvi na casa da Luciana, o pai dela, dizer que aquele que não ouve pai e mãe ouve coitado. Se você, meu irmão, não ouvir a Deus, tu vai ouvir uma opção de história, conversa fiada lá na frente na tua vida, e você vai perceber que você não chegou a lugar nenhum. Ouça mais a Deus, ouça mais a vontade de Deus, que você vai chegar a algum lugar. Meu irmão, você, se ouvir a vontade de Deus, você pode olhar para a tua vida agora e dizer, da onde vai vir? Eu posso, e sou testemunha disso. Há 23 anos eu me converti com 20, e eu olhava à minha volta e falava, Deus, da onde vai vir? Porque tem que acontecer muita coisa, tem que mover-se muita coisa. Aleluia. Mas, meu irmão, quando você compreende que a tua vida não é mais tua, aí, meu irmão, você vai começar a entender que Deus tem algo a fazer em você. E vai demorar um tempo, vai ter um período de preparo, de lapidação. Eu posso dizer que, de certo modo, foi até rápido, mas rápido, né, na nossa concepção, depois que a coisa acontece. Porque quando você está no problema, quando você está passando a provação, você sente como ser humano. Mas em todo momento eu senti o cuidado de Deus. Já viu quando José estava lá preso? E em todo momento que a Bíblia dizia nas desgraças que acontecia com José, era José que a mulher armou uma situação para ele, era José que foi preso indevidamente, era José que foi jogado na cova, mas o texto sempre dizia, e o Senhor era com José. Meu irmão, isso é muito bom você ouvir, porque Deus é com aqueles que andam na presença dele, que confiam na sua palavra, que são fiéis a Deus. E, meu irmão, Deus vai estar sempre com estes. Aí você fala assim, mas eu não estou vendo nada. Cada passo que o cara dá piora, meu irmão. Não olha com a ótica humana, porque a ótica humana é assim. As pessoas tendem a nos olhar e achar que nada está acontecendo. Mas Deus, meu irmão, está trabalhando. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando nas situações que estão acontecendo na sua vida para que você saia mais forte. Então, o primeiro ponto da nossa palavra, Jonas capítulo 1, versículo 3, diz assim, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. O que eu aprendo aqui? Primeiro aspecto da nossa pregação. Jonas não quis viver uma vida de renúncia. Eu vou te explicar agora direitinho isso. Jonas não quis ter com Deus uma vida de renúncia. Meu irmão, quer andar com Deus? Entenda uma coisa, você vai perder algumas coisas nessa vida. E, meu irmão, fica com medo não. Você vai perder algumas coisas. Você vai ter que dar em algum momento algum Isaac da tua vida. Você vai ter que dar para Deus o teu melhor. Ah, vai dar o teu melhor, meu irmão. Jonas não vai ter que aprender nessa vida. A primeira renúncia já está automaticamente interpretada.
negar a si próprio. O que é negar a si próprio, meu irmão? A vontade de Deus, eu não posso dizer que ela é competitiva com a vontade humana, porque senão eu estaria colocando-a em igualdade. A vontade de Deus tem que ser acima. Você pode ter competições na sua cabeça de interesses e de propósitos humanos, mas com a vontade de Deus não. Negar a si mesmo é entender que no plano que eu tenho de vida, Deus está em primeiro lugar. Enquanto você não entender isso, meu irmão, você vai ter dentro de você algumas situações que competem e não te levam a lugar nenhum. O problema é esse: eu tenho situações competindo dentro de mim, eu não consigo chegar a lugar nenhum, porque é a vontade de Deus que clareia todas as outras, é a vontade de Deus que abre as portas, é a vontade de Deus que faz as coisas acontecerem. Então a segunda coisa que você tem que renunciar é andar na contramão do mundo. Você precisa andar na contramão do mundo. Meu irmão, renúncia quer dizer que você não pode andar nas coisas que o mundo está habituado e acostumado a fazer. Meu irmão, você já deve ouvir isso há anos, eu ouço isso há anos e prego isso há anos. A renúncia, meu irmão, ela exige de nós que andemos diferentemente do que as pessoas vivem. É bonitinho o que o fulano faz lá fora? Pode ser, mas o que é bonitinho para ele não é para mim. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. Deus me chamou, e Deus me chamou para viver de maneira diferente. Deus me chamou para ter uma vida com Ele, e muitas das vezes o que Deus tem para mim não é para o fulaninho lá do mundo. Então, meu irmão, você precisa aprender que a vontade de Deus, nesses três aspectos, é negar a si mesmo, é andar na contramão do mundo, e a terceira, fala da vida material. A vontade de Deus, meu irmão, ela abrange a nossa vida material. Deixa eu dizer uma coisa: para aqueles que têm um coração deliberado, para aqueles que têm um coração desprendido, o problema nunca vai ser o dinheiro. Pelo contrário, meu irmão, o dinheiro vai ser solução e ainda vai resolver os seus problemas e os problemas do reino. Mas para quem anda com o coração preso às coisas deste mundo, meu irmão, as coisas vão ser sempre em dificuldade, sempre em empecilhos, sempre haverá falta de tempo. Nunca haverá uma compatibilidade daquilo que eu quero, daquilo que eu sei que eu posso fazer. O maior problema é eu saber o que eu tenho que fazer e não conseguir fazer, meu irmão. Por quê? Porque não há uma conexão, não há uma consonância entre pensamentos e vontade, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso executar. Tem que haver, meu irmão. Então a renúncia que Jonas precisava ter era da vida dele, era do que ele achava, era do que ele pensava. Jonas podia pensar assim: mas por que Deus está sendo misericordioso com um povo que está sempre cometendo situações contra o nosso? Um povo que sequestrava, que pegava na estrada, que roubava, que esquartejava, que fazia maldade. Por que Deus? Meu irmão, esses questionamentos não são nossos. Não sou eu que vou arguir Deus porque Deus faz isso ou aquilo. Eu só preciso entender o seguinte: quem entendeu o evangelho para a sua vida precisa entender a renúncia. Renúncia é renunciar a si próprio. Renúncia, meu irmão, é você abrir mão de algumas coisas, perder algumas coisas. Jesus disse: aquele que perder a sua vida aqui, achá-la lá. Porém, aquele que achar a sua vida aqui, perdê-la lá. Isso quer dizer, meu irmão, que se você ainda estiver com o teu coração preso a essas coisas, muito provavelmente você não vai conseguir encontrar a vida que está em Cristo para você viver de maneira plena. A vida de Cristo é uma vida plena, meu irmão. Plenitude de vida com Deus. É plenitude de você andar na presença, no conhecimento, no prazer, na alegria. Meu irmão, andar com Deus tem que ser prazeroso. Ainda que eu não tenha o que eu gostaria de ter, ainda que eu não esteja com as coisas ainda prontas na minha vida, mas há um projeto que está em andamento. Há um Deus que está, meu irmão, trabalhando por mim e por você. Há um Deus que não dorme, há um Deus que não se cansa, há um Deus que não tosqueneja, há um Deus que está vendo você, há um Deus que não se esquece de você em nenhum momento, mas há um Deus que trabalha, há um Deus organizado, há um Deus que está preparando as coisas ao seu tempo, há um Deus, meu irmão, que conhece a minha necessidade e não vai deixar faltar nada, mas Ele vai me dar a medida que eu preciso, aquilo que é essencial para a minha caminhada. Para quê? Para
que ele construa firmamentos sólidos, para que daqui a um pouco eu possa ter e saber gerir e saber que o que eu tenho, meu irmão, ele trouxe a minha vida para que eu pudesse ser um provedor da minha casa, pudesse dar uma boa vida à minha família, mas também pudesse atender e socorrer aquilo que é mais importante, que é o reino de Deus que estabeleceu-se entre nós para pregoar a salvação. Então a segunda coisa que eu aprendo aqui também, está no capítulo 1, versículo 3, na parte B, ele vai dizer assim: e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir para Tarsis de diante a face do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, quero que você preste bem atenção, é que Jonas, ele não quis ter responsabilidades. Jonas compra uma passagem e vai para uma rota totalmente na contramão. Ele vai pelo Mediterrâneo, que ficava oposto, e era uma cidade para onde ele estava indo longínqua, falando de maneira marítima, bem longe, e ele se distancia. O que eu aprendo aqui? Segunda coisa, não quis ter responsabilidade, se distanciou de Deus. Uma coisa está ligada à outra. Quando você começa a perder responsabilidade pelas coisas de Deus, você começa a se distanciar. Você não tem como separar uma coisa da outra. Quando você começa a deixar de fazer a vontade de Deus, você começa a se distanciar. É natural, meu irmão. Sabe, porque você não vai conseguir ficar. É a mesma coisa que você tirar uma brasa do braseiro e colocar à parte, aquela brasa vai se apagar, fatalmente vai se apagar. Então, quando ele começa a se distanciar, a sair da presença de Deus, o que acontece? Ele começa a ficar distante. Meu irmão, Deus nos chamou para termos responsabilidade. Quem faz parte da igreja, vamos lá, que aí o pastor, alguém fala assim, mas pastor, a igreja somos nós, sim. Nós, eu e você, somos a igreja verdadeira. O corpo está aqui reunido num espaço físico. Nós temos responsabilidades com o reino. Por quê? Porque Efésios, no capítulo 4, vai dizer que Deus deu um para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Deu dons, como está lá em 1 Coríntios 12, 13. Ele capacitou a igreja para quê? Para que lá no livro de Efésios vai dizer, para que aperfeiçoasse, para que edificasse, para que complementasse, para que levasse a igreja do Senhor à graça, ao conhecimento, ao crescimento e ao aprendizado. Enquanto estivermos aqui como igreja, meu irmão, a igreja tem responsabilidades. Não fuja das suas. Se Deus te chamou, meu irmão, não fica sendo um fujão. Deus está te chamando para fazer algo, meu irmão. Quanto mais você se distancia, quanto mais você não quer ter responsabilidade, mais longe de Deus você fica, mais longe dos propósitos de Deus você está, e aí, meu irmão, vai chegar uma hora que Deus também vai permitir que você faça uma escolha definitiva. Escute, Deus permitiu Jonas sair. Olha, eu quero explicar para você vontade de Deus absoluta, vontade de Deus permissiva. A vontade permissiva é aquela que está no campo de Deus e do homem. Tudo é permissivo. Aí você fala, mas como assim? Bem, nada acontece se do alto não tiver uma deliberação. Quando Jesus estava a ser crucificado na mão de Pôncio Pilatos, Jesus disse, olha, na verdade, quem está se entregando aqui, em miúdos, sou eu, porque nenhum poder te é dado se não vier lá de cima. Então, tudo pertence a Deus. Então, entenda uma coisa, vontade absoluta e vontade permissiva, tudo vai acontecer, está no campo das escolhas humanas e Deus não vai interferir. A vontade absoluta de Deus, ela tem a ver com desígnios. Deus não queria que aquela cidade ouvisse? Sim. Deus não queria que a mensagem chegasse ali? Sim. Mas hoje você entende a história como um homem que foi para o ventre da baleia, automaticamente foi lá e pregou, e depois, na maneira como ele viveu desgostoso por aquilo que ele se sentiu obrigado a fazer, mas foi a escolha que lhe sobrou, porque se ele não faz aquela escolha dentro do ventre daquela baleia, morria, tá bom? Eu quero dizer para você que propósitos, a vontade de Deus
soberana, vai executá-los. Homens são passageiros, e deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém é insubstituível para Deus, tá? Quando você olha Elias no seu momento de fraqueza, e aí dialogando com Deus, dizendo, Deus, só eu, Deus falou, peraí, tem 7.000 que não se prostrou a Baal, mas entenda uma coisa, Elias, tudo que Elias fez foi porque Deus deu a ele autoridade. Ele foi um homem de Deus? Foi, mas estava debaixo de uma cobertura. Eu não faço nada e não há mérito no que eu faço, não houver cobertura. Jesus disse, obras iguais ou maiores do que a minha faria. Por quê? Porque não sou eu que faço, é Ele que faz. Quando Pedro e João, ali, o horário aquele homem foi curado na Porta Formosa, Pedro e João disseram, vocês pensam que é por nosso poder ou virtude? Não, é no nome de Jesus. Não era no nome de Elias, não é no nosso nome, não é no nome de ninguém. Então, o próprio Deus falou para Elias, vai lá, e unge no teu lugar Eliseu, filho de Safate, em vida. Meu irmão, isso é a maior prova de que o homem não é insubstituível. Vai chegar uma hora, meu irmão, não se iluda. Se você quiser pegar o caminho para Tarsis e não para Nínive, Deus vai esticar a corda. Deus estica, meu irmão. Deus sabe como trabalhar. Quando Ele estica a corda, Ele quer ainda te dar uma oportunidade para trabalhar em você. Quando a corda está prestes a arrebentar, Ele deixa com você a decisão. Ele vai deixar com você a decisão. Sabe por quê? Quando ele está no ventre da baleia, num dado momento, Jonas disse que queria ver novamente os atros. Jonas 2,4. Queria ver novamente os atros. Ainda bem que ele desejou isso, porque senão ele morreria. E você acha que Deus não ia prover outro profeta para pregar para a cidade de Nínive? Você acha que Deus é dependente do homem? Você acha que Deus estava subjugado a entender que a hora que Jonas quisesse, Jonas ia cumprir a vontade de Deus? Meu irmão, vontade absoluta tem a ver com propósitos de Deus. Glória a Deus. Porque senão aqui nós vamos confundir, meu irmão. Nós vamos confundir e vamos chegar ao mesmo final de história de que tudo que nós fazemos, em algum momento, houve vontade absoluta e não houve vontade humana. Para que as coisas aconteçam, existe a vontade humana. Você fala, mas como assim? A vontade humana é a minha escolha. Deus coloca a vontade dele para mim e eu tenho a minha escolha. Deus deu esse poder ao homem, meu irmão, de fazer escolhas. E homens, quando fazem escolhas erradas, quebram a cara. Homens, quando fazem escolhas erradas, meu irmão, pode levar à destruição a sua vida. Mas Deus, Ele também permite um tempo de preparo. Sabe por quê? Deus sabe, meu irmão, que o ser humano, assim como uma criança, ele aprende, ele cresce, ele amadurece. E só Deus para ter essa paciência. Só Deus para entender o homem, porque Deus tem muita paciência. Tem pessoas, meu irmão, que já eram para ter se quebrado há muito tempo. Mas Deus, como um Deus, como diz o salmista, benigno, compassivo, tardio no irar-se, Deus ele vai trabalhando, moldando, permitindo ainda esse homem uma oportunidade de refazer a sua vida. Meu irmão, até o homem quebrar a cara, Deus já deu várias oportunidades. Até o homem, meu irmão, se arrebentar todo, Deus já deu para ele uma série de oportunidades. Então, meu irmão, não me venha com essa para querer justificar, porque tem gente que justifica atos pecaminosos dizendo, mas Deus já sabia disso. Deus já sabia, mas Deus nunca vai interferir na escolha presente que vai se tornar a minha escolha futura. O que eu faço agora ecoa lá no presente. As minhas escolhas agora determinarão algumas coisas que acontecerão favoravelmente ou negativamente lá no futuro, aliás, melhor dizendo, no presente está acontecendo as minhas escolhas. Então, meu irmão, Jonas nos ensina aqui que quando eu não quero ter responsabilidade, que eu quero me afastar de Deus, só quem vai pagar o preço é você. Você vai se distanciando, e aqui eu aprendo o seguinte, ele abandonou a obra de Deus. O que diz lá no livro de Jeremias 48:10? Maldito é o homem que faz o que? A obra do Senhor relaxadamente. O que o texto vai dizer lá no livro de Lucas capítulo 9, versículo 62? Que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que diz lá em Hebreus capítulo 10, 38? O justo viverá da fé. Mas se a alma dele recuar, Deus não tem prazer. Por quê, meu irmão? Porque nós precisamos entender que nós vivemos de fé. Esse segundo ponto aqui nos ensina que aquele homem abandonou a obra. E, meu irmão, tem gente que está aí, largou a obra, está fazendo o que quer, está vivendo como se nunca tivesse conhecido o propósito.
mas deixa eu dizer uma palavra para você bem séria e grave. Jesus disse: ai daquele que conheceu, melhor fosse que nunca tivesse conhecido, ou melhor é colocar uma pedra no pescoço, atirar ao fundo do mar, do que tivesse conhecido a palavra. A Bíblia diz que aquele que ensina, aquele que prega, aquele que fala, vai dar conta das suas palavras. O que muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Entenda, meu irmão, que não adianta você achar que vai ficar retardando para sempre o que Deus quer fazer. Vai chegar uma hora, meu irmão, que a conta vai vir. E aí tem que saber se você vai ter dinheiro para pagá-la. Porque Deus é bom. A sua paciência, meu irmão, eu não tem ser no mundo mais longânimo que Deus. Mas também não tem ser mais justo do que Deus, que eu não tenho que agir com justiça. A justiça dele vem. Então, meu irmão, nesse segundo ponto, não há como fugirmos dos olhos do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 22 vai dizer: ele está assentado sobre o globo da terra. No Salmo 139, versículo 1, ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o meu deitar e o meu levantar. Ainda que palavras não venham à minha boca, o meu pensamento, tu já as conhecia. Ainda que eu colocasse uma cama para mim, lá no profundo do abismo, ali tu estarias. Provérbios capítulo 15, versículo 3, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus estava olhando para a terra. Cadê Jonas? Jonas estava perseguindo aquilo que não era vontade de Deus. Tem pessoas que estão perseguindo propósitos e ideais que não são aqueles que Deus estabeleceu e prometeu para a vida do homem. A Bíblia diz, meu irmão, que aquele que tudo sabe, que tudo conhece, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 14, vai dizer: e vi, e ali João descreve Jesus com uma veste branca que ia ponta dos seus pés, e vai dizer que havia um cinturão de ouro sobre o seu peito, sobre o seu lombo, e que também dele saía uma espada aguda e afiada da sua boca. Os seus cabelos eram brancos como a neve, e a Bíblia vai dizer que da sua voz era um som como uma voz de muitas águas. Por quê? Porque o nosso Deus, meu irmão, ele é poderoso, ele conhece, ele vê, ele sabe. Os seus pés era como de um latão reluzente, como uma fornalha. Meu irmão, Deus, ele sabe todas as coisas que estão acontecendo. Não há para onde fugirmos daquilo que ele falou. Agora eu posso dizer uma coisa, meu irmão: aquele que foi dado, aquele que entendeu, aquele que conheceu, nunca será diante de Deus inocente pela rejeição daquilo que Deus propôs à sua vida. Rejeitar a Deus é rejeitar propósitos, é rejeitar chamado, é rejeitar o Espírito Santo. Um dos pecados é rejeitar o Espírito Santo quando este já experimentou, como diz lá em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 3, experimentou o dom, experimentou a palavra, experimentou as coisas vindouras do presente século, experimentou as maravilhas, conheceu tudo, meu irmão, e daqui um pouco, caindo novamente, seja renovado para o arrependimento. É difícil disso acontecer, porque recaem o tempo todo. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Terceira coisa que eu aprendo aqui, capítulo 1, versículo 5. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, com letra minúscula. Sabe o que eu aprendo nisso tudo? Os homens estavam no barco. Capítulo 1, versículo 4 diz que soprou um grande vento. Esse vento veio de Deus. Tem gente que se enfia em vento, mas tem vento que o próprio Deus manda. Deus mandou aquele vento, porque quando você está contrário à vontade de Deus, nada te favorece, meu irmão, nada, tudo dá errado. Sabe por quê? Os homens jogaram a sorte dentro do navio para saber qual era o problema. E sabe aonde a sorte caiu, que era o costume deles? Sobre Jonas. Então Jonas estava fugindo, Jonas estava dormindo naquele barco. As pessoas estavam desesperadas porque aquele barco estava à deriva. Eles estavam jogando riquezas, eles estavam jogando bens fora para ver se conseguiam aliviar, mas cada vez mais a tempestade aumentava. E sabe o que acontece ali com Jonas, meu irmão? Jonas, ele fica numa situação em que, quando todo mundo está clamando e pedindo a um Deus diferente, porque ali havia passageiros, é como hoje, você num avião, você num navio fazendo um cruzeiro, você tem pessoas lá que são de outras nacionalidades, que têm outras crenças, mas na hora do desespero, eu imagino que um clamou
ao Deus que ele acredita, o espírita, ou ao Deus muçulmano, ou cada um clamou da sua maneira. O texto vai dizer que cada um clamou ao seu Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Terceira coisa, Jonas estava sem autoridade espiritual. Andar contra a vontade de Deus, em desarmonia à vontade de Deus, tira a tua autoridade espiritual. Autoridade espiritual só se tem quando eu estou debaixo dela. A autoridade só se propaga e se prega quando ela está em mim e o que eu falo é oriundo de uma coisa que eu vivo. Não existe autoridade que não passe primeiro pela vida e seja posta através da palavra, porque vida e palavra caminham juntos. Se você não tiver vida, a tua palavra é como de qualquer um. Falar o nome de Jesus vai ser como qualquer pessoa fala lá fora no mundo, sem peso e sem nenhum tipo de autoridade. A Bíblia vai dizer que o homem em desobediência se torna impotente contra as obras das trevas. Aí aquele homem viu todo mundo clamando, ficou mudinho, porque quem está no erro, às vezes vê uma coisa acontecendo e se sente impotente. Por quê? Porque a autoridade não está ali. E ele não tem um impulso, porque a autoridade nos dá um impulso. É a autoridade que nos move quando uma situação está acontecendo. Então eu aprendo aqui, meu irmão, que cada um clamou o seu Deus. Aonde estava Jonas? A pergunta que eu faço a você é: aonde você está, meu filho? Em que parte do barco você está? Você está lá no porão dormindo? Ou você está como um dos passageiros que compreende a vontade de Deus e que de sã consciência vai na direção daquilo que Deus quer? Jonas estava sem autoridade, e a coisa piora. Capítulo 1, versículo 5, parte B, vai dizer assim: e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou, dormia um profundo sono. Tem versões que falam que o chamaram de dormior. Dormia com profundo sono. Sabe o que eu aprendo aqui? Quarta coisa: falta de amor pelas almas. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem não está envolvido com obras de missões, quem não está envolvido com o evangelismo na igreja, está no sono profundo. Não consegue ter a percepção do perigo que as pessoas estão correndo. O sono profundo de Jonas é que ele não percebia que o que ele tinha que fazer salvaria pessoas. Sabe o que está acontecendo? Você perdeu a percepção do que representa o reino de Deus em relação a você fazer o ID e pregar o evangelho. Aquele homem ali, quarto ponto, falta de amor pelas almas. Há 4 missões que a igreja deixou de fazer. Eu quero que você preste atenção. A primeira, Jesus disse o quê? Ide por todo mundo. Você está indo? Ou você conhece e parou de ir? Porque tem gente que conhece o ide, mas não faz o ide. Conhecer é diferente de fazer. Segunda coisa, ensinar a palavra. O ide tem a ver com o quê? Eu vou, mas eu vou para quê? Para ensinar. Ensinar. O que Deus falou para Jonas? Vai a Nínive, prega, mostra a eles o caminho. Através do quê? Do ensino, da palavra. Terceira coisa que eu aprendo aqui dentro é: se você não amar o teu próximo, você não vai ter motivação para fazer evangelismo. Também não adianta a gente falar de evangelismo para quem não está movido, meu irmão, de uma empatia, de um sentimento de desprendimento ao próximo. Você pode falar o que você quiser, meu irmão, mas se essa pessoa foi moldada num neopentecostalismo, aonde o que ele busca dentro da igreja é carro, é casa, é promoção, é dinheiro, é uma vida melhor, é casamento. Se ele não entender o que ele está fazendo ali dentro, porque salvação que é forjada, ela mostra primeiro os valores de ter uma vida eterna. Aleluia. E tem poucas pessoas que aprenderam o conceito correto. Deixa eu usar o termo aqui. Tem pessoas que aprenderam o conceito de salvação de maneira errada. Esse é o problema. Foram doutrinadas e ensinadas de maneira errada. Por quê? Porque quem se converte agora acha que estar na igreja é uma sucessão de promoções. É uma sucessão de coisas boas que vão lhe acontecer. Mas Jesus nunca falou disso.
Jesus falou de você encontrar o caminho, de você encontrar a vida eterna, de você pregar, de você ajudar, de você ensinar, de você servir, de você evangelizar, de você ser útil, de você participar. O problema, meu irmão, é que a propagação do evangelho que temos hoje é bem cômoda. Não tem zona, aliás, não se sai da zona de conforto. Então a quarta coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, é que o povo deixou de ir por todo mundo, de ensinar, de amar o próximo e de orar. Porque quando Jonas estava ali, você vai ver que Jonas não orou. Aonde você está, meu irmão, que um problema está acontecendo, que tu não vai meter a mão e não vai orar? Aonde já se viu uma pessoa que conhece a palavra e está acontecendo um problema no lugar e a pessoa não se move para orar, meu irmão? O problema comendo aí na tua casa e tu não coloca a palavra de oração para o povo? O problema é esse. O problema é que é uma sucessão de erros de Jonas. Ele perde a autoridade espiritual e ele está onde? Num sono profundo. O sono em que muitos estão, meu irmão. Acorda. Sabe o que quer dizer acordar? Avivamento. Avivamento quer dizer despertar, acordar, levantar, apressar, avivar. Tem gente que precisa ser avivado nessa noite. Tem gente que precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Tem gente que precisa sentir vontade de fazer isso, não impositivamente, mas vontade de fazer de maneira espontânea. Quinta coisa que eu aprendo: capítulo 1, versículo 6, diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: o que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? A quinta coisa aqui que eu aprendo, meu irmão, é que Jonas havia perdido, sabe o quê? Algo que faz a diferença na vida de qualquer pessoa: a unção. Perceba, sono da negligência, a perda de autoridade, a perda de unção. E a unção, meu irmão, entenda o que estava acontecendo ali. Aquele homem, ele estava num local que ele já não fazia mais diferença nenhuma. Aonde todos estavam tentando fazer uma coisa, ele não fazia mais nada. Sabe por quê? Quando Sansão se levanta, não havia mais unção. A unção é o que move. A unção é o poder. A unção é a motivação. A unção é que mantém acesos os propósitos divinos dentro de você. A unção, meu irmão, ela precisa estar todo dia latente em você, fazendo você se mover, despertando em você sempre aquilo que Deus quer realizar. Mas aquele homem, meu irmão, estava ali. Todo mundo desesperado. Todo mundo olhando para aquele homem. Bem, nunca nos aconteceu isso. Deixa eu correr por causa do horário, estamos avançando. Sexto ponto, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: e eles lhes disse: levantai-me. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. O que eu aprendo aqui? Ele perde a sua esperança e perde o seu ânimo para viver. O que essas duas palavrinhas têm em comum? É que é uma sucessão, nada acontece do dia para a noite. Ninguém fica desesperançado, ou perde a vontade de ver, ou entra em depressão, ou parece que nada dá certo na sua vida, porque aconteceu ontem alguma coisa. Perceba a sucessão de erros que aquele homem teve, desde o momento em que ele comprou a passagem. Que ele compra a passagem, entra naquele barco,
tudo é errado o que ele faz ali. Então, meu irmão, desde quando você começou aquilo que Deus mandou você fazer, e você agora olha para o todo, você consegue perceber que se alguma coisa está em você causando uma desesperança, te deixando triste por você não ver que algumas coisas na sua vida já era para ter acontecido há muito tempo. De repente você está neste barco agora, olhando para tudo que já aconteceu e o que você deixou de viver. E a desesperança de Jonas foi que quando ele olha para a volta dele, ele não conseguia mais ver quem ele era para Deus. Porque ele já estava numa situação em que, sabe quando você já não se sente mais parte daquilo? E isso é terrível para o homem, não se sentir que é mais parte daquilo. Sabe o que isso é esfriamento? Sabe o que isso é apostasia? Sabe o que isso é o tempo que foi deixando você enrijecido, criando cascas, ficando escamado, ficando com o coração amarrado, buscando justificativa nos problemas e nas pessoas, deixando o tempo de Deus passar para você, vendo que as coisas não aconteciam, tentando arrumar justificativa para que outras que você já não conseguia mais viver. Você quer ser o quê, meu irmão? O que você quer ser? Você quer ser o Jonas que vai ficar dando voltas na vida, no barco, até chegar a algum lugar? E para ele chegar, escuta o que eu vou dizer. Jonas não chegou de maneira fácil, não. É aqui que está o X da questão. Quando você se perde do caminho e quando você buscou uma rota alternativa, voltar é mais difícil. Muito mais difícil. Sabe por quê? Ele só voltou porque foi lançado ao mar. E quando foi lançado ao mar, bem, ele vai cair agora nas mãos de Deus. Davi disse, certa feita, Deus perguntou a Davi, o que você quer? Você quer ser perseguido durante 3 meses pelos teus inimigos? Você quer que as pragas, a enfermidade venha sobre o teu povo? Ou você quer viver fugindo de mim? Ele vai falar assim, eu quero cair nas tuas mãos. Davi não era bobo. Davi falou, eu quero cair nas tuas mãos. Mas o problema é que quando eu caio nas mãos de Deus por uma escolha, ou quando eu caio nas mãos de Deus pela consequência. Jonas não caiu pela escolha. Jonas caiu pela consequência. E tudo tem um preço. Porque quando ele cai naquela água lá, entenda uma coisa, ele só não morreu, ele estava no Mediterrâneo, onde ele teria hipotermia por causa das águas geladas, profundas. E aí Deus, essa é uma história que as pessoas lá fora têm dificuldade de entender. Porque Deus providencia uma baleia. E quando você estuda a estrutura da baleia interna, a anatomia da baleia, como ela é muito grande, a baleia tem baleias que medem 15 metros. É maior do que esse espaço que eu estou aqui, tranquilamente. 15 metros dá quase o tamanho do púlpito até lá fora, tranquilamente. Sabe o que isso quer dizer? Que naquele espaço tão grande, só tinha uma parte que não existia, que ele poderia ficar, que você sabe, as enzimas, as partes químicas que ele estaria ali, fatalmente o mataria, era no esôfago da baleia. Deus permitiu que ele caísse ali. Vamos dizer que Deus permitiu que fizesse para ele ali uma sala de espera. Meu irmão, Deus permite, e Ele te tira às vezes de situações que era para a morte, te coloca numa espera. Tipo assim, bem, o que você escolher a partir de agora não é mais, entendo o que eu vou dizer para você, isso aqui é do alto. A escolha que você for fazer agora, isso aqui é do alto, está vendo agora? Não é mais saindo do Porto para Tarsis. Essa já passou. A escolha que você vai fazer agora é para você sair da onde você está, para que você possa ter vida. Já não dá mais para errar. A primeira se errou e se caiu naquilo que ele agora está para fazer uma outra escolha. Não dá mais para voltar.
Ah, não, a segunda escolha eu vou voltar para trás de novo. Não dá, ele morreria ali dentro. Entenda isso. A escolha que você tomar agora vai definir o rumo da tua vida. O que você quer para você? Estou te pregando uma palavra de Deus. Para poder, meu irmão, conflitar o teu ego, a tua estrutura humana, para poder dizer para você, meu irmão, que não vai adiantar você ficar achando que vai alcançar e que vai pegar toda hora uma rota alternativa, porque não vai. Deus está mandando dizer isso para você, não vai. Se você for sair agora da baleia, meu irmão, fala com Deus agora, porque Deus vai te tirar. Agora, não seja o Jonas do capítulo 4, não, que Deus tirou e murmurou e reclamou, porque se arrependeu e porque disse na sua cabeça, porque Deus teve misericórdia daquele povo. E aí Deus, para dar uma lição final, deixa uma bomboreira crescer, fazer sombra, ele se deleitar na sombra, Deus vai diante, pum, manda bicho, corrói, ele acorda, e aí de novo fica revoltado com Deus, ressentido com Deus por tudo. Irmão, chega, não dá mais para viver assim. Se você quer, eu estou dizendo para você, é uma palavra profética para a tua vida hoje, que Deus vai te arrancar disso e vai te colocar num local melhor. Agora, se você não quiser, meu irmão, esquece tudo que você aprendeu sobre vontade, porque não pense você que se a escolha de Jonas não fosse querer sair dali, estar com Deus e fazer a coisa correta, ele ia morrer dentro do ventre. Não se iluda achando que a história de Jonas é uma história fixa e que vai sempre acontecer assim com outras pessoas, não. Para Jonas foi dessa maneira. Essa é a questão. A Bíblia está escrita para o nosso ensinamento, mas não quer dizer o que aconteceu com Jonas vai acontecer comigo. Comigo é outra coisa, eu sou um ser à parte. E Deus usa essa palavra para te orientar, para que você não faça a mesma coisa que Jonas fez. Porque Jonas fez e conseguiu sair. Tem gente que morre dentro do ventre da baleia, não sai. Como a gente já conheceu várias pessoas que não conseguiu sair, ficou no meio do caminho, morreu, acabou, quebrou a sua vida. Mas hoje, meu irmão, quero que você curva a sua cabeça. Estou chegando ao fim dessa palavra reflexiva para você. Nós temos também conosco o tio Wellington. Oba, tio, um abraço para o senhor. O Guto, um abraço para o Oliveira também, que está nos assistindo. Nós vamos fazer uma oração também, vamos incluí-los nessa oração. Mas, meu irmão, não fica fugindo da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela pode ser, no primeiro momento, estranha. Ela pode exigir de você algumas coisas que você acha que não está preparado. A vontade de Deus pode mexer com a tua estrutura como ser humano, de achar que algumas coisas você não quer fazer. Mas se submeta, é mais fácil, o caminho é mais rápido, você vai sofrer menos na vida, vai ter menos decepções, frustrações, vai sofrer menos emocionalmente, vai encurtar caminhos que você às vezes leva mais tempo. E isso, meu irmão, traz todo um desgaste físico, emocional, psíquico, espiritual. Isso nos deixa cansado no decorrer da estrada, tanto que se você for ver depois Jonas, como é que Jonas está no capítulo 4? Ele pede a morte mais 2 vezes depois disso. Um homem que ficou desgastado, cansado. Apesar de Deus ter dado a vida para ele, depois Jonas, você ouve falar mais alguma coisa de Jonas? Ali cessou o que tinha para ele. Se ele não foi capaz de levar aquilo adiante, para que a história ia continuar? Você lembra de Jonas depois disso? Você lembra de Elias depois que reclamou e pediu a morte? E por que isso, porque aquilo? Não. Porque depois daquilo que ele fala que Eliseu vai lhe substituir, não vê mais nenhum grande milagre. Só vê a carruagem levando ele no início do livro de Reis. Então, meu irmão, faça a escolha certa. Eu quero orar por você. Quero orar, meu irmão. Encurta as coisas na tua vida. Aprende, meu irmão. Deus quer te ensinar. Não seja cabeça dura. Não faça como Balaão, meu irmão. Balaão, ele custou para entender que não era aquele caminho, e Balaque o seduzia, e ele ia todo momento falar com Deus, pedindo para ver se lançava agouro sobre aquele povo. Teve uma hora que Deus, meu irmão, teve que envergonhá-lo. Quer mais vergonha do que essa? Uma mula dizer para você o que você tem que fazer? E uma mula falar por inspiração divina? Eu acho que é muita vergonha, né? Deus permitir que algumas situações aconteçam na nossa vida para despertar a nossa vida. Meu irmão, espero que Deus não tenha que usar mula para você. Nesse sentido figurado, meu irmão, são as coisas que estão aí fora, meu irmão. A mula falou assim: olha, você me bateu,
e eu empaquei porque tinha um anjo com uma espada enorme, se eu vou ele me mata. Em outras palavras, tu foi ignorante. Tu foi ignorante à vontade do teu próprio Criador. Teu Criador abriu a minha boca para falar contigo. Então, meu irmão, não permita-se que coisas que não tem nada a ver com Deus, que não são propósitos de Deus, ainda tem que te dar lição de moral nessa vida, meu irmão. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aí os teus filhos, Pai, que estão nos vendo, nos ouvindo, ao alcance da tua palavra. Eu te peço, Senhor, renova a esperança de cada um. Ó Pai, fortalece a vida de cada um. Senhor, tu tens o teu propósito que é bom, agradável, perfeito para cada um de nós. Por isso, Senhor, abençoe a este que está nos vendo agora. Pai, eu tenho certeza que em Nínive, ó Pai, a bênção de Deus para a vida de cada um aqui. Nínive pode ser o caminho mais estreito, mas é o caminho que vai me levar para a vitória, para a bênção de Deus. É o caminho que vai estruturar aquilo que Deus quer fazer. É o caminho de preparo, é o caminho que Deus está te esmerindo, trabalhando, tratando o teu ser. Deus quer que você seja uma pessoa conquistadora, uma pessoa que tenha experiências reais com Deus. Por isso, Pai, eu os entrego em tuas mãos, aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida. Receba a bênção de Deus sobre você. Que o amor do nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo esteja não só contigo na sua casa, mas com os teus e com todo o povo espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre, e que você na sua casa possa dizer um amém, louvado seja Deus. Deus os abençoe, estamos encerrados, até domingo às 18 horas.